how to use Google Translate. E você deve usar sem vergonha. How to use Google Translate. Como usar o tradutor do Google. Primeira coisa, faz o download. Se você não já fez, né? Eu acho que o Android ou o aparelho de Apple, o iPhone já tem. Quando você liga a primeira vez, já tem o aplicativo do tradutor do Google. Se não, você pode visitar o App Store Marketplace, só busca Google Tradutor, Google Translate. Um, Porque Google. Ah, eu acharia que Google tive ou tenha ou mais dados, né? Que todo mundo está usando o Google como uma operador de busca. Então ele tem bastante dado ah, para usar com objetivo no tradutor. Então, se isso é verdade, com outros aplicativos ou opções ou outros tradutores, talvez, mas eu não sei. Eu apostaria mais no Google que os outros. E Google está gastando muito dinheiro no tradutor também. Vamos. General Overview, Breakdown. O resumo geral. Inglês é o idioma que tem mais palavras. Até pode produzir mais 5.000 palavras por ano. Então, usar o tradutor pode causar problemas, confusão, porque uma palavra em português pode ser traduzida em mais 10 no inglês. Algumas que utilizamos e outras que não. Por isso, como você usa o Google Tradutor, pode maximizar ou minimizar o seu vocabulário em inglês e até a gramática também, porque você pode extrair gramática no tradutor se você usa pensativamente. Basicamente, contexto. Contexto é tudo. Quando você está traduzindo, ah, se você ah, se você está usando o tradutor para e-mail, para falar, para entender só uma palavra quando você está na casa ou talvez viajando, né? Mais contexto significa uma busca melhor com Google, particularmente. Então, o que mais? Como buscar quando tem uma leitura ou pedaço de texto, uma frase inteira, parágrafo? Só copiar, colar. Com esse conteúdo, com mais contexto, se você está colocando no tradutor uma frase inteira, um parágrafo, um pedaço de um artigo que você está lendo, se você está conversando com alguém em inglês no WhatsApp, se você está copiando e colando uma conversa inteira, Google Tradutor vai acertar. Ah, então, como buscar, se você só está pensando como falar essa palavra em inglês, e se você está interessado ou buscando ad hoc, né, sem muito contexto, se você está encontrando uma palavra na selvagem, né, se você está vendo uma palavra e você está imediatamente indo ao tradutor, ah, e aí, agora tem que ir devagar. Se você só está tentando traduzir uma palavra só, sem contexto, você não pode só aceitar o que Google produz. A sua mente tem que entrar num modo de exploração. Então, coloca a palavra de busca no tradutor. Seguindo isso, tem que fazer um clique no Enter para se ver todas as outras palavras possíveis que têm a mesma significação. Às vezes, eu não entendo como o Google ou quando o Google faz essa diferença, mas às vezes, se você coloca uma palavra sem fazer o clique ou Enter, ele só dá uma opção. Talvez a opção mais comum, talvez a opção que no dicionário seria a primeira opção, não sei, mas
Às vezes, se você colocar uma palavra, ou tradução vai produzir uma lista com verbos, com adjetivos, com nomes, se tem essas opções. Então, deveria criar ou usar um contexto. ah, a Google até produz todas as partes do discurso, ou parts of speech, né? Verbos, nomes, adjetivos, sinônimos. Gramática. Gramática. Estamos aqui mesmo. Talvez você sabe a palavra que você quer traduzir, ou sabe a significante da palavra que você quer traduzir, mas você não entende como usar numa frase em inglês. Algo que acontece com frequência na aprendizagem de idioma. Então, você é uma coisa de colocar a palavra em seu idioma, em português, colocar numa frase que você tem que criar e então você pode estudar a conjugação do verbo ou como ou onde ah, colocar um adjetivo. Se você está buscando ou pensando, adjetivos no inglês eu não entendo bastante. Onde você coloca o adjetivo ou é verbo, você pode criar uma lista de frases em português, colocando no tradutor, e você pode ver um padrão, né? Que gramática é só isso, um padrão de como, o costume de como usar as palavras de um idioma. Então, um exemplo onde eu acho isso super importante com gerundos infinitivos. Gerundos infinitivos bem difícil no inglês, porque não tem regra de gerundo infinitivo. Quando você fala em português, eu gosto de nadar, eu quero nadar, em inglês, às vezes, depois de um verbo, você pode colocar um infinitivo, às vezes só um gerundo, às vezes, alguns verbos, você pode usar os dois, qualquer, e não muda. Às vezes, se você coloca um gerundo, tem um significante, e às vezes, se você colocar um infinitivo, tem outro significante. Então, quando tem dúvida em uma tema gramática como isso, gerundos, infinitivos, você tem que colocar a frase inteira em português e então traduzir até em inglês. Se você só pensa, eu quero nadar, como fala nadar corretamente em inglês? Eu vou colocar nadar. Ok, swimming. Um, e então você fala I want swimming. I want swimming em inglês é gramaticalmente incorreta. Então, eu estou falando que você deveria, ou você deve, you should, colocar eu quero nadar, essa direção, né? Eu quero nadar, e na vez do sou nadar. Então, você pode pegar a gramática do quero, depois de quero em inglês, after want, você pode usar um gerúndio e ou infinitivo ou qual, exclusivamente qual. E você vai aprender, se você busca, 1.000 frases com quero, você vai entender que, depois de quero, você não pode usar um gerúndio com ing. Não, você tem que usar um infinitivo. I want to go, I want to eat, I want to sleep, I want to work, I want to work. I want to go on vacation, I want to travel. E então, você pode pegar devagar, eu admito. Você pode pegar mais gramática se você está usando uma frase inteira. E só um exemplo. This is only one example of gerundos and infinitivos. Another example is from my experience in Brazil. Conditionals, causalidades, causality, hypotheses or hypotheticals, hipóteses. And so, example, this is when you are talking about se alguma coisa acontece ou acontecerá, e então outra coisa é o resulto, né? Em português, isso foi bem difícil para mim usar. Para ler, às vezes não, porque tenho se e então.
Mas às vezes não usa se e então. É mais implicado, né? Que é uma causalidade. Mas para mim, foi difícil usar, falar, produzir esses tipos de frases. E então, o que eu fiz? Eu estava colocando muitas vezes no tradutor, muitas vezes, e no inglês, a frase, if I knew, I would have, se eu soubesse, eu teria feito, teria comido, teria falado, teria dito. E então, eu estava pegando mais que, então, se você está falando não do passado, não de presente, não de futuro, mas um conditional, uma hipótese, uma causalidade em português, você tem que usar o ASSE, ou ESSE, ou ISSE. Com tempo e oportunidade de praticar, né? Eu moro em Brasil. Isso estava fazendo mais sentido, não só sentido, mas eu estava conseguindo usar a dia, né, esses tipos de frases. Então, para terminar essa secção, esse segmento, essa parte, uh, o mesmo frase, o mesmo coisa para lembrar, mais contexto vai te ajudar a aprender mais palavras e gramática no inglês. Então, let's move on to the next section. Dificuldades típicas. Por alguma razão, se você coloca um infinitivo, to, e o verbo, right? To go, to eat, to sleep, to know, to meet. E no tradutor, no celular, eu vou mostrar o celular, você deveria ver agora mesmo, né? O tradutor não produz ou mostra todas as opções e sinônimos gramática no idioma desejado. Desejado da palavra que você buscou. Então, se você está observando ou experienciando essa dificuldade, ou a solução, só escreve a palavra no tradutor sem to na frente. Então, se você queria traduzir to eat de inglês para entender o significante no português, deveria escrever só it no tradutor para ele mostrar tudo que tem. Isso eu não entendo se é só no celular ou no tradutor, no browser também, mas eu sei isso de verdade porque eu fico com esse problema bastante quando eu estou tentando entender uma palavra em português. E com frequência, para mim, eu estava encontrando essa dificuldade. Vamos com o meet. I did meet. To meet. Ok, no tradutor mesmo, não está com problema de mostrar, né? Se já tem as outras opções do verbo uh, meet. Let's go back from the beginning. Let's see if it meet. Bom, e no celular, às vezes, né? Às vezes, eles não mostram essa parte. E até tem mais, né? Às vezes, adjetivo, se tem outra parte of speech. Noun, substantivo, adjetivo, verbo. Don't forget, download the app offline to use. Se você perder ou não, ou com frequência você não tem conexão ao internet. This is more technical and logistic. O tradutor tem opção de download uns idiomas inteiros para usar quando você não está conectado à internet. Download the file e você pode usar offline. E você tem que fazer um clique para usar offline mesmo. Acho que não é automático. E se você não soubesse, né? Já estamos falando disso, essa conjugação. Pode fazer isso como o Google Maps também. Isso não tem nada a ver com o inglês. Mas se você não soubesse, agora você sabe.
Google Maps você pode download e usar offline também, se você está viajando sem internet. That's it. That's it. Please like or dislike. Follow, inscreve. That's importante. Inscrever, subscribe. If you have, se você tem algumas dúvidas ou dificuldades específicas, você pode deixar um comentário e eu vou fazer um vídeo para você. Eu já fiz isso com algumas pessoas na internet e eu tenho mais planejado. So, thank you for listening. Hey everybody, this is the wrap-up video, so I want to summarize or break down the episode in 20 seconds. So use Google Translate. It can and will help you learn English. Use it smart, use it intelligently, use it carefully. Context matters. The more words you use, the more Google can help you. And the longer you browse or scroll on Google Translate, the more it will improve your vocabulary.